Olá, gente. A gente vai falar sobre o BPC Loas, que é um dos benefícios mais solicitados atualmente. E tem muito profissional aí que está com algumas dúvidas, né? Então, eu acho legal a gente sempre trazer conhecimento adicional para vocês, para que dê tudo certo, né? Afinal, os clientes merecem isso. É uma área que está sendo muito concorrida e muito solicitada atualmente. E eu vou iniciar com vocês o que eu chamei de mapa prévio, tá? Então, eu vou trazer BPC Loas, aí eu vou vendo o que é interessante, o que o pessoal está precisando saber, aprimorando o conhecimento de todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu separei alguns tópicos aqui que eu considero importantes. Eu atuo em direito previdenciário há mais de 10 anos. O carro-chefe hoje do meu escritório é o BPC Loas. Eu vou trazer para vocês algumas especificidades, tá, do BPC Loas. Tudo que eu acho essencial para quem está começando ou para quem já está atuando. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês enviarem no direct, que eu vou responder elas através da caixinha. E eu também vou presentear vocês com material gratuito sobre os conceitos básicos do BPC Loas. Para ter acesso a esse material, você vai ali no link da minha bio e você vai clicar lá, vai estar escrito acesso ao material. E lá você vai seguir, né? Tem umas perguntinhas para você responder. E logo em seguida você vai entrar num grupo do WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações. Lá você vai ter acesso a outro tipo de conteúdo e você vai conseguir ter acesso a esse material. O que é o BPC Loas? O BPC Loas é um benefício de prestação continuada. Ele está garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social e que ele paga um salário mínimo para as pessoas que a gente chama mais de hipossuficientes. Quem são eles? São os idosos com 65 anos ou mais e os deficientes. Tudo que a gente trabalha em previdenciário que fala sobre doença, você tem que pensar que a prova é um pouquinho mais complexa. Hoje eu não vou entrar a fundo nisso. Então, o que você tem que entender é o que é o BPC Loas. Ele é um benefício de prestação continuada, que ele é protegido pela lei do Loas, que é a Lei Orgânica Assistencial, e que ele traz o pagamento de um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiências, né? E além desse requisito, é cumulativo com a hipossuficiência. BPC Loas é uma aposentadoria? Não. Por quê? O que diferencia? Para você conseguir a aposentadoria, a obrigação é o pagamento. Então, o BPC Loas, ele é um benefício. Ele não exige contribuição. Quem nunca pagou INSS, você analisa o caso e implementa aí o BPC Loas. Agora, a aposentadoria é para aquelas pessoas que já pagaram INSS. O BPC Loas é aposentadoria? Não, porque ele não exige contribuição e também ele não tem o pagamento do 13º salário. Quem recebe BPC Loas não recebe 13º. Esse é o segundo ponto. Qual que é o critério financeiro para ter o direito a BPC Loas? Então, a renda per capita familiar, ela tem que ter 1/4 do salário mínimo. Existem algumas formas de flexibilizar isso, depende da situação do cliente, tá? Então, o advogado, ele tem que ser especialista na área, porque é o que a gente fala, né? Nós somos os primeiros juízes. Quando você está atendendo aquele cliente, você precisa fazer uma entrevista com ele, analisar o caso. Ali você vai saber se você consegue ajudar ou não ele. Então, em que pese a gente tem uma renda per capita aí familiar de 1/4 do salário mínimo, existem algumas possibilidades de você estar flexibilizando isso. Precisa de CAD único? Então, assim, como você está lidando com pessoas hipossuficientes, eles são mais simples, tá? Você tem que tomar cuidado com a forma que você vai abordar e como que você vai falar com eles. Não adianta você chegar no seu cliente e ficar falando de CAD único ou outros termos que ele não conhece. Como que eu abordo os meus clientes? Eu falo, oi, tudo bem? Você recebe Bolsa Família? Ou você tem cadastro único? Através desse tipo de fala que você vai conseguir saber se aquele cliente, você vai conseguir ajudar ou não. Então, ele tem que estar lá cadastrado no CAD único. Essa obrigação ela faz tempo já que ela veio, acho que foi mais ou menos lá para 2012, ela vem sendo obrigatória e não é de hoje. Então, por que eles fizeram isso? A comprovação da idade é fácil, né? Querendo ou não. A comprovação da doença, ela já é mais complexa. E agora, a parte para comprovar a hipossuficiência, a gente está usando o CAD único. O BPC, ele pode ser acumulado com outro benefício? Não.
Tá? Por quê? Você tem que partir do pressuposto que o BPC é um benefício de prestação continuada para quem? Para os hipossuficientes, né? Então, o INSS, ele entende que se aquela pessoa tá recebendo alguma coisa, ela não tá precisando. Entendeu? O que eu falo para meus clientes é o seguinte: eu sigo a lei. Isso não quer dizer que eu sou a favor, mas eu tenho que te trazer o que a lei fala. E a lei fala que ele não é acumulativo. Então, se ele é um benefício não acumulativo, eu não posso tentar nem pensar, né, em falar para o meu cliente que eu vou tentar um BPC para ele, se ele já recebe alguma coisa. Tá? Então, vocês têm que entender os princípios básicos do BPC para vocês não saírem por aí dando informação errada, perdendo o cliente, porque vocês não sabem o mínimo. Então, vamos lá. O BPC, ele acumula com outro benefício? Não, porque a pessoa tem que ser hipossuficiente, tá bom? Quais os principais erros ao solicitar o BPC? Falta de CAD único, você sempre tem que lembrar o seguinte: eu preciso comprovar, certo? E como que eu vou provar? A doença, a gente pode entrar depois numa live e eu falar sobre isso, mas a doença, só o laudo? Não, né? Quem é técnico não usa só o laudo. Mas quem não é técnico usa o laudo e acha que é o suficiente. Então, você tem que comprovar sempre a deficiência. Se não for o caso de alguém deficiente, você tem que comprovar a idade, né? O documento já comprova. Então, você tem que juntar o CAD único para comprovar a doença. Além do laudo, eu tenho outras técnicas que eu trago para vocês de outras, mas tá, vamos falar aqui do laudo. E os documentos exigidos pelo INSS. Quanto tempo demora para sair o BPC? Vamos colocar aí uns 90 dias. Se ultrapassar esse tempo, tem como resolver? Tem como resolver. O BPC pode ser revisado e cortado? Sim. E ele é um benefício que ele pode ser cortado porque eu vou voltar lá atrás. Ele precisa de 2 requisitos, né? E normalmente os BPCs eles mais são cessados porque a renda da pessoa muda. Mora com alguém que tem uma renda boa. Então, a análise normal do BPC aí é de 2 em 2 anos. Se você quer ser um diferencial, você precisa entender os critérios básicos do BPC LOAS e aí você vai atender aquele cliente e vai saber se você vai enquadrar ele ou não, tá bom? Eu tô finalizando aqui, porque eu acho que eu já trouxe tudo que eu queria em relação aos princípios básicos do BPC. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha agregado bastante no conhecimento, que vocês tenham gostado da minha aula. Espero ter ajudado. Até a próxima.